Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Magalhães e esse é meu canal Sigamos no Caminho do Bem. Olha, hoje nós vamos falar de um tema muito sério, que é a igualdade de gênero. Mas antes eu quero, só para descontrair, comentar do meu batom roxo, aqui na Espanha se chama morado, e isso por conta do movimento feminino que é conhecido no mundo inteiro, movimento feminista do dia 8 de março, o hashtag 8M. E que é esse movimento? Isso começou desde o século passado, já tem alguns anos, e é importante destacar aqui que é um movimento de mulheres por igualdade de condições e de oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse movimento começou, e tem muitas versões, a principal delas é com relação a um incêndio que houve numa fábrica têxtil nos Estados Unidos, que matou 130 trabalhadoras que estavam reivindicando melhores condições de trabalho. E vejam que essa luta não é de hoje e que ela ainda precisa seguir. Tanto precisa que é um dos ODS da ONU. E vocês podem se perguntar, mas por que é um ODS? O que feminismo, o que igualdade de gênero tem a ver com sustentabilidade? Vamos retomar um pouco a ideia de ser sustentável. Significa harmonia, equilíbrio, e se eu tenho um desequilíbrio social, neste caso provocado por uma desigualdade de gênero, necessariamente eu tenho uma sociedade insustentável. É por isso que a igualdade de gênero faz parte dos ODS, por essa razão social tão importante. E aí também, falando sobre isso, é importante destacar, creio que muitos de vocês não conhecem, que é um movimento chamado ecofeminismo. E o ecofeminismo, pessoal, vou ler aqui para vocês, ele descreve movimentos e filosofias que ligam o feminismo com a ecologia. A primeira vez que esse termo apareceu foi através de uma escritora francesa chamada Françoise Debon. Não sei se é assim que fala, meu francês não é bom, mas enfim, o livro dela foi O Feminismo ou a Morte, de 1974. E a relação entre feminismo e ecologia tem a ver muito com essa necessidade de harmonia entre os seres, que somente ao atingir essa harmonia que será possível ter uma harmonia também com o meio em que vivemos. E aí é interessante aqui ler um dado da ONU que mulheres, especialmente mulheres pobres da zona rural de países com menor desenvolvimento, que são chefes de família, sofrem prejuízos desproporcionais causados por problemas ambientais como desmatamento, poluição da água e toxinas ambientais. Ou seja, pessoal, veja como essa relação existe e é fundamental. As desigualdades decorrentes do gênero são ainda mais sentidas quando as mulheres sofrem mais esses impactos. E sofrem porque são elas as que cuidam do lar na maior parte dos países. São elas que são maioria, mas que têm menos direitos. E isso, pessoal, a ONU falou e também está no artigo Feminist Environmental Philosophy, que é um artigo que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. É muito importante que vocês tenham acesso a essa documentação. Outro livro bem importante é Mulheres e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que fala, por exemplo, que a segunda maior causa de morte entre mulheres é o suicídio. E aí, pessoal, pensar em suicídio por conta da sua condição de gênero é muito pesado. É pensar que essas mulheres, aí vamos pensar em países da África, em países da Ásia principalmente, que elas, por exemplo, o infanticídio entre mulheres já acontece porque a mulher é um fardo para a família. Elas são ou mortas, literalmente mortas, que é o infanticídio, ou são lançadas à vida, à sua própria sorte. E aí, quando chegam à idade ainda muito precoce, as meninas, para sobreviver, isso acontece na Índia, por exemplo, elas, para sobreviver, precisam se prostituir. E têm filhos muito cedo.
e isso faz com que esse círculo vicioso terrível continue. E aí vocês podem pensar, mas Laura, no Brasil e em outros países democráticos mais avançados, você pode dizer assim, isso não acontece, então isso não me afeta diretamente. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui do lado um gráfico, ele tá pequenininho, mas aí eu descrevo para vocês. No Brasil, por exemplo, a renda média de um homem é de 1.500 e pouquinhos reais. A renda média de uma mulher é de R$1.000. Ou seja, mulheres e homens que ocupam os mesmos cargos e posições, sendo que a mulher recebe, em média, R$500 a menos. Então veja, isso afeta nós mulheres também. Então é uma coisa importante sim, porque a gente precisa olhar também para o lado. Eu falo sempre isso. No vídeo anterior sobre educação de qualidade, uma das metas é você procurar ser solidário, não só aos profissionais de educação, mas sim olhar para o lado, oferecer ajuda. E essa oferta de ajuda se faz ainda mais importante e presente em termos de igualdade de gênero, em termos de violação de direitos das mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, em violência doméstica. Os índices de violência doméstica, e por isso sim, não é uma questão de mimimi, é uma questão de seriedade, de um discurso legítimo e válido, a situação da violação das mulheres e de violência doméstica no Covid-19, nesse momento de confinamento, aumentou muito. E se você puder buscar na internet alguns grupos, alguns coletivos que vêm trabalhando para isso, para ajudar essas mulheres, isso é muito importante. Tem nas redes sociais uma campanha muito interessante que faz com que as mulheres marquem um X vermelho na mão e vá até a farmácia para pedir ajuda. Também vou colocar o link aqui na descrição para vocês. Não sei quem já viu. Então sim, é importantíssimo a gente olhar para o lado e ser solidária a essas mulheres como nós, que sim, em algum momento da vida sofre o tipo de assédio sexual. Quem nunca sofreu? Eu já sofri várias vezes. Assédio sexual, discriminação em termos de trabalho por conta de gênero e precariedade de serviços muitas vezes, e exploração. Isso é muito importante. Então, pessoal, estamos aqui falando de ODS, sim, tem tudo a ver com sustentabilidade, sim, e é por isso que a ONU traz as metas, e aí eu vou ler para vocês as metas da ONU de forma resumida, mais uma vez, que são muitas metas. Vamos lá. Meta 1 da ONU: acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Meta 2: eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas. Meta 3: eliminar todas as práticas nocivas. E aí a ONU enumera como casamento prematuro, forçado, mutilações genitais femininas. Como isso pode ser uma realidade ainda nos dias de hoje? Estamos em pleno século XXI. É uma questão de cultura e aí não se pode interferir na cultura de um país? Bem, a gente está falando aqui de violação de direitos humanos. Então sim, há que sopesar, há que medir isso para ver que sim, se pode avançar nessa defesa desses direitos humanos. Vamos seguir. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado. Essa é a meta 4 da ONU, pessoal. Importante falar sobre isso também porque as conquistas em termos legislativos no Brasil são muito recentes. Veja que FGTS para empregada doméstica só aconteceu a partir de 2015. Veja o quanto ainda necessitamos avançar. Meta 5. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança. Isso, pessoal, tem dados também da ONU e também dados do Brasil, do IBGE, que apenas 19% dos cargos ocupados na política no Brasil são ocupados por mulheres. Só 19%. Tá? Dos cargos que são ocupados por mulheres. Meta 6.
assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. O corpo da mulher só pertence a ela e ela que precisa ter informação, orientação e acesso à saúde adequados para decidir como quer seguir com a sua vida sexual. Isso é muito importante. E isso também vale mencionar com relação às mulheres trans, que são ainda mais vulneráveis e que devem ainda mais receber o nosso respeito, a nossa solidariedade e receber assistência médica e a todas as políticas públicas a que tem direito como qualquer outra cidadã. Tá bem? E para fechar, temos 5, dentro dessa meta 5 do ODS de igualdade de gênero, tem realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais a recursos econômicos, aumentar o uso de tecnologias de base e adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicada à promoção de igualdade de gênero. Essas metas finais, e eu falo aqui de forma condensada, significa seguir avançando as nossas conquistas que por muito duras lutas foram conquistadas. Então a gente precisa seguir nesse sentido para que as nossas reivindicações se convertam em ações e políticas públicas e de qualidade de vida, vida digna para as mulheres e meninas. Tá bem? Vou fazer uma pausa aqui, que eu tô nesse tom alarmado mais uma vez, como o vídeo anterior. Quem não viu, tá aqui. Vejam que o ODS que falou sobre a educação de qualidade, o ODS 4, foi um tema muito importante para mim. Esse também o é, e por isso esse chamado. E eu quero perguntar para vocês o que vocês estão achando do vídeo. Se tem alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva, aperte o sininho, tá? E fique atento às novidades da página do nosso site Sigamos no Caminho do Bem e das nossas redes sociais, tá certo? Para fechar, eu vou ser bem breve com relação às nossas metas da nossa Agenda 2030 pessoal, porque, na verdade, eu quero condensar essas metas numa só. Grande meta geral para esse ODS 5, Igualdade de Gênero, é sororidade. Já ouviram falar nessa palavra? É ter sororidade. Essa é a nossa grande meta. E sim, ela vai ser desmembrada de 3 formas. Sororidade eu vou ler para vocês de acordo com a revista Galileu. Vou colocar o link aqui embaixo. Vem do latim, soror, que significa irmã. E a palavra sororidade tem sido mais usada em seus contornos feministas. Mas ela é muito mais que isso. Significa que, juntas, as mulheres poderiam ter mais conquistas, sendo uma incentivando, apoiando ou somente deixando de julgar a outra. Então, pessoal, se sororidade significa ninguém deixa ninguém para trás. Não vamos deixar ninguém para trás, nenhuma mulher para trás. E é por isso que essa grande meta, e eu vou dar um exemplo, ela precisa estar dentro de todas as óticas principais em termos sociais, o que eu quero dizer. Então, sororidade em termos de trabalho e renda, em termos de estudos e de tratamento social. Quando eu falo em trabalho e renda, privilegie, valorize, empodere as mulheres, principalmente as empreendedoras, ajude-as, contrate-as. Utilize os seus serviços, mas de maneira digna, remunere um preço justo. Quando eu falo em estudos, incentive aos estudos também. Por que não? Façam uma reunião, sejam solidários, atuem de forma comunitária e colaborativa.
algumas mulheres, isso aconteceu aqui na Espanha nessa época de pandemia, vamos dividir a atenção dos filhos. A mulher muitas vezes não tem onde deixar os seus filhos para ir trabalhar e para estudar, para avançar nos seus estudos. E é por isso que as mulheres têm ainda menos condições de igualdade de trabalho. E aí, para finalizar, tratamento social. Não deixe nunca que uma mulher em situação de violência, de preconceito ou de assédio sexual fique desamparada. Nunca deixe que uma mulher fique desamparada, principalmente nessas condições. Ajude, denuncie. Briga de marido e mulher, se mete a colher quando você percebe que está atentando contra a vida e a dignidade daquela mulher. Não deixe isso. Não se exima, não tenho a ver com isso. Todos e todas temos a ver com isso. Tá bem? Falei rapidamente das metas e para fechar eu quero também deixar meu abraço, o meu agradecimento ao grupo do Facebook. Aí convido todas e todos a conhecerem, que é o Papo Calcinha em Porto. Papo Calcinha é um exemplo incrível de sororidade. Por quê? É um grupo de meninas, tem mais de 4.000 meninas, mulheres, enfim, meninas forma carinhosa de dizer, que estão ali reunidas para falar sobre tudo da vida. E ali, infelizmente, eu acompanho todos os dias, apesar de não viver no Porto, eu tenho uma grande amiga que vive ali. Já tive a oportunidade de fazer uma live com a Glaucia, a quem deixo o beijo. E a Drica Santos, inclusive, eu conheci no Papo Calcinha Porto, da Insight Co-Design, que eu já deixo o meu beijo, invertendo a ordem. E o Papo Calcinha em Porto é um grande exemplo de sororidade. Significa que as mulheres que estão ali querem ajudar umas às outras. E não é só no Porto, no Brasil há um Instituto Mãe em São Paulo, por exemplo. Se você conhece algum, quiser deixar nos comentários, deixa, é muito importante. Na sua cidade, se há um coletivo, uma ONG, um grupo de mulheres, seja nas redes sociais, que ajude as outras mulheres, vamos incentivar e vamos divulgar e promover isso. Tá bem? E aí eu fico por aqui, fica o meu agradecimento mais uma vez a todas e todos que estão aqui comigo nessa jornada, nessa caminhada. Quero dizer que a gente precisa acreditar que o mundo melhor é possível e que essa transformação começa desde dentro. Por isso, ODS por dentro. Bem, já deixei o meu beijo para Insight Co-Design. Quero deixar o meu beijo para o meu amor Luiz. Sigamos juntos, sigamos no caminho do bem. Até breve.